Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Erd The Drummer e hoje nós vamos falar de banquete, né, Botega? É isso aí, hoje vai ser um assunto bastante mórbido. Sim. Isso quer que a gente pense. E hoje aqui, você já ouviu a vozinha dela? Tá aqui conosco a Aline. Opa, eu, como sempre, a única menina do podcast, mas não tem problema, eu vim aqui ajudar um pouco na bagunça e também esclarecer um pouco sobre esse evento tão especial. E não menos importante também tá aqui o João. Opa, pois é, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos ouvindo, né, e um bom podcast pra nós. Isso aí, porque hoje a gente tá reunido pra falar sobre a última ceia de Jesus. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então beleza, pessoal, como eu comentei, a gente vai falar sobre a última ceia de Jesus. Aproveitando, né, que hoje, se você está escutando no lançamento desse podcast, hoje é sexta-feira santa, né? Então, vamos falar sobre a última ceia de Jesus, que foi em uma sexta-feira, provavelmente, né? Porque depois ele ressuscitou no terceiro dia, que foi no domingo, provavelmente, né? Os cálculos, né, são esses. É, pelos cálculos dos dias da semana, devem ser estes, né? Então vamos falar sobre a última ceia de Jesus. Então eu acho que é importante a gente começar falando sobre o contexto histórico, certo? Porque o contexto histórico é muito importante para definir o que aconteceu na última ceia. Então, quem é que pode me dizer qual que era a questão da cultura da época, o que se passava naquela época, o que é essa ceia, por que foi feita essa ceia, qual o motivo deles se encontrarem para fazer essa ceia? Quem é que pode me dizer sobre isso? Podemos começar aí com um resumo de meia hora sobre o que é a ceia. Não sei se vai demorar muito, mas... Olha, nós temos aí alguns 45, uma hora aí, acho ótimo. que um resumo de meia hora. Tá tranquilo, né? Já... Mas então, a Páscoa judaica, também conhecida pelos judeus como a Pesach, não sei se eu falo certo. Você que é judeu, não. Você que é judeu, não se manifesta por enquanto. Você que é judeu e sabe como fala certo isso aí, por favor, coloque nos comentários a pronúncia certa. Então, ela começa antes do momento da ceia mesmo, onde que toda a casa ali do judeu retirava tudo que era tipo de fermento que era contido nos alimentos e que lembrava então o pecado, né? Então, acontecia esse momento familiar aí de retirar o fermento e depois, então, pro início da ceia, a família toda se reunia ao redor de uma mesa, era lavado as mãos, e a gente pode lembrar lá de João 13, que Cristo também lava os pés dos discípulos, né? E então que era lavado as mãos. Então todos os participantes já com a casa limpa de fermento e os participantes com as mãos limpas. O Sider, que era quem fazia a Páscoa. Como é que é o nome? Sider. É que o meu judaico aqui é meio atrasado, mas tudo bem. Quem lavava as mãos era quem ia fazer a ceia. E depois, então, a mulher da casa proferia uma bênção e acendia as velas pascais, no qual a gente pode ver lá que a mulher que trazia a luz ao lar, assim como que foi a mulher quem trouxe o Messias, né? Então, como a profecia dizia que ia vir através da mulher, então a mulher trazia a luz para dentro dessa ceia. Então, é contado para as crianças a história, então, sobre o sacrifício que foi feito na época lá em que Israel estava sendo preso no Egito, né? Em que foi colocado, então, sacrificado o cordeiro e colocado sangue nas portas, lá como a gente vê em Êxodo 12, do 26 ao 28, lá em que então o povo adora a Deus nesse sentido aí. Então é interessante ver que sempre na ceia é relembrado para as crianças o que estava acontecendo naquela época, né? Então a gente vai ver mais para frente também sobre as taças. E então cada taça que era tomada na ceia tinha um significado.
Então, antes da gente passar então para a leitura, eu acho que é interessante já começar sobre a primeira taça que era tomada. Então, quem estava fazendo a ceia tomava a primeira taça, que era a taça da bênção, né? E ele adorava a Deus. Então, assim como a gente pode ver lá em Lucas 22, do 17 ao 18, que é tomada também a primeira taça. Depois aí a gente tem outros rituais que eram feitos durante a ceia, mas a gente pode ir conversando durante o processo. Certo. Então, basicamente, a ceia, a última ceia de Jesus, ela remete à Páscoa, certo? Isso aí. Que era uma das maiores festividades do ano religioso judaico, era mais sagrado, assim, porque relembrava a libertação do povo do Egito, certo? Isso aí. A questão principal da ceia, então, era a libertação do povo. Então, o pessoal se reunia, o Botega até comentou, né, era a festa do pães sem fermento, né? Os pães de asmo, Pães assim, asmos. né? Pães asmo, não é pão de asno. Não é pão, Nem seu pão asno. com asma também não é. Né? E beleza, mas e sobre Jesus? Por que Jesus ele participou disso, dessa ceia? Qual que era o motivo dele participar disso? Por que ele estava ali, né? Por que ele estava ali? Por que ele chamou o discípulo? Lembrando da história, né? A gente vê em 3 evangelhos, né? Sobre a ceia, né? Inclusive no de João e em 1 Coríntios. Então acho que são 5 lugares que fala sobre a ceia. Mas não todo o relato, né? Não todo o relato. Mas... Se tu pegar, por exemplo, assim, sim, são encontrados os 4 evangelhos, mas cada evangelho é diferente. O de João, ele fala um pouco diferente. Isso. Mas tem umas coisas também únicas. Veja só. João sempre sendo diferente. Mas só lembrando, então, o que aconteceu foi que Jesus chegou pros discípulos e disse, achem um lugar aí, tals, né, que nós vamos fazer a ceia. Só que aí eu pergunto, por que Jesus foi participar da ceia? Por que ele tinha que participar? Eu acho que legal pra gente também entender um pouquinho o que é a ceia mesmo. É aquilo que todo mundo tá imaginando. É uma refeição. Uma refeição, muito bom. É uma refeição, é comer e beber, tipo, a grosso modo, né? Então, na realidade, o que Jesus estava, quando a gente fala na ceia, é que Jesus está chamando as pessoas, né, para uma refeição. Então, seria um momento de uma grande comunhão entre as pessoas ali. Na realidade, a ceia nada mais é do que um momento onde eles sentavam em algum lugar para comer e beber alguma coisa. Sentavam todos de um lado da mesa só? Exatamente. Lá, segundo os costumes, era um negócio tipo... O da 20 lá era... era um negócio um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado É que, na verdade, hoje, eles estavam todos no mesmo lado pra posar pra foto, né, gente? Vocês não entenderam. fazendo selfie lá. Poxa vida. Olha ali, ó, eu postei umas 2, 3 semanas atrás no Twitter que selfie virou sinônimo de fotografia. Qualquer fotografia, o Botega acabou de dizer isso. Exatamente. O Botega acabou de quebrar um paradigma sobre selfie. Link no post! Meu tweet sobre selfie. O primeiro link no post de um tweet, eu acho, hein? Olha só. Tá valendo, tá valendo. Mas então, João, tava comentando. Pois é isso aí. Então, né, a gente já, digamos, como a gente está formando, tentando explicar conceitos aqui, né? Então, vamos começar por esse, deixar todo mundo bem claro, né? Que quando a gente falar em ceia, lembre-se sempre que foi uma refeição, né? É uma refeição onde naquela época, o que eles faziam especificamente? Era vinho e esse pão asmo que... Mas tinha mais coisa. Tinha o cordeiro, né? Que tinha que ter cordeiro. Tinha aquelas ervas amargas, não é? Sim, tinha erva amarga também. Opa! Olha Tem só, vários... então era uma ceia, não era simples, o negócio era mais... tinha todo o esquema por causa que era pra lembrar. E, na verdade, essa tradição tinha todo o negócio. Por exemplo, assim, As verduras. tu tinha que matar o cordeiro e o cordeiro tinha que ser suficiente pra tua família. Se ele fosse demais, tu tinha que chamar a família vizinha. Olha só. Pra poder participar junto da tua ceia, pra que não sobrasse nada. Tinha que comer tudo, entendeu? Na mesa, no prato de quem vai fazer a ceia, ele tem vários ingredientes que fazem lembrar a vida do pessoal que estava lá no Egito. Então, tu tem, por exemplo, a verdura, que é o símbolo da vida. Tu tem o ovo assado traz a memória do sacrifício diário no templo. Tu tem a erva amarga, que trata-se da amargura, da forte raiz, da raiz forte, moída, e come-se junto com o pão, que é para trazer até uma lágrima saia dos olhos, né? Então, experimentando a amargor da escravidão lá daquela época. Então, tinha o charosete,
É um Que era xarope pra tosse. Já que eu tô com tosse Exatamente. hoje. Que é uma mistura de doce de maçã, castanhas picadas, mel, canela e um pouco de vinho tinto. E uma diabetes pra... Olha só, hein? Essa mistura doce, aromatizada e pastosa significa o barro que nossos ancestrais usaram para fazer os tijolos na terra do Egito, né? E a perna de cordeiro, que nem tu falou, que mostra que os primogênitos judeus foram poupados pelo anjo da morte e ao se passar o sangue de um cordeiro inocente imaculado nas ombreiras e na verga da porta dos lares. Sim, a ideia é que, como a questão da praga lá dos primogênitos do Egito, o anjo do Senhor ia passar e matar todos os primogênitos, a ideia é que tu tivesse que matar um cordeiro pra ser oferecido em sacrifício no lugar Do primogênito. Do primogênito, né? No caso. Então essa que era a ideia. E também isso tudo volta lá para o sacrifício que Cristo fez, né? Então, Sim, mas aqui na última ceia, Cristo ainda não se sacrificou. não sacrificou. Mas Não que ele se sacrificou, alguém sacrificou ele, Sacrificou porque ele. ele, né? Mas ele se ofereceu o sacrifício. Né? Mas vamos para um contexto ali mais local ali, a gente vê ali no versículo 20, no capítulo 26 de Mateus, lá no versículo 18, né, que Jesus diz: "Ide à cidade ter com um certo homem e diz: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." Eles fizeram celebrar a Páscoa, né? fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Essa casa que eles foram lá, na verdade, é uma casa que era alugada naquela época para fazer festas. Então existia nas cidades lugares com salões de festas preparados para o pessoal ir lá alugar. Então, para que pessoas que estavam peregrinando em algum lugar pudessem viajantes. fazer festas, inclusive a festa da Páscoa também, em algum lugar legal, né? Um lugar com todos os preparativos. Então é como se hoje a gente tivesse um salão de festa com talheres, copos, pratos, mesa, cadeira, e era alugado para fazer esse tipo de evento, e aí foi esse lugar aí que Jesus escolheu para fazer a ceia. É por esse motivo ali que eu disse que a ceia de Jesus ela teve muito mais do que só pão e vinho, porque Jesus pediu para eles prepararem o quê? Os preparativos para Páscoa, né? Então os preparativos para Páscoa tinha que ter tudo, né? Jesus, como um bom judeu, né? Ele não ia fazer as coisas pela metade, fazer entendeu? as coisas pela metade, né? Porque pros discípulos E era a última Páscoa também, né? Tinha que ter tudo certo, né? Agora a pergunta, somente Jesus sabia que era a última, né? E falou lá para os Ele caras. falou, até falou. vou trazer esse, então vou trazer pra vocês, então em Lucas 22 ele fala bem claramente, ele fala assim: "E disse-lhes, desejei comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus." Então, era a última. Tá explicado. Tá explicado. Ele já deixou bem claro e por isso que ele queria capricho na questão. Esse trecho aí ele aparece em outros evangelhos também, que é bem é um ponto chave, digamos, que tu tem neles, né, que é essa questão, que ele iria tomar aquela como última e ele só iria tomar de novo no ano do Cordeiro. Então, basicamente, Jesus, ele participou daquela ceia, ele fez preparativos por causa que é o costume dele, como judeu, participar da Páscoa, certo? Correto. Correto. Isso aí, muito bem. Muito bem, pessoal, então a gente viu ali o contexto. Então a ideia principal, em resumo, é que Jesus, ele era judeu, né? E ele precisava participar, no sentido que era um costume, né? Era a tradição daquela Era a época. tradição, era uma festividade sagrada, né? E ele precisava participar, então, da festa dos pães sem fermento, ou as festividades da Páscoa. Então ele pediu para os seus discípulos irem atrás para preparar a Páscoa, porque eles tinham que participar da Páscoa. E lá nessa Páscoa ele disse que é a última ceia dele. A última ceia que ele vai ter. A ceia, a gente viu que o João falou que é uma refeição, né? É uma refeição. A refeição da Páscoa. Exatamente. Certo. E bem caprichadinha. Então vamos assim, brevemente resumido, vamos tentar falar só o que aconteceu na última ceia, assim, os acontecimentos, assim, né? Tipo Negócio 24 dinâmico. horas, igual Isso, Jack sim. Bauer, assim, tipo. É, até um pouco complicado a gente conseguir colocar de forma temporal todas essas coisas, porque entre os 4 evangelhos muda bastante. Muda bastante, é verdade. Uma das coisas que é bastante, digamos assim, polêmica,
Eu tava pensando, o que é polêmica? Mamilos é polêmica. Mamilos é Mamilos são polêmica. polêmicos. Agora não mais tanto, já passou mais. Já passou a época dos mamilos polêmicos. Mas enfim, o que é mais polêmico ali é, por exemplo, se na hora da ceia mesmo, ali em que Cristo tinha repartido o pão e tomado o vinho, se Judas ainda estava lá com eles. Ah, isso sim, por causa que tem duas versões diferentes ali, né? E o que se dá a entender, assim, que pelo que eu pesquisei que é o mais aceito, é que logo no começo, então, Jesus fala sobre o traidor, né? Isso a gente vê em vários evangelhos, e em Mateus está lá no capítulo 26, versículo 20, que ele fala ali sobre que alguém iria trair ele, e aí então fala que é Judas, e nesse momento então Judas teria saído, né? Só que se tu for olhar em outro, acho que é em João, que ele fala que ainda estava lá, ou vice-versa. Então, na verdade, o que acontece é que talvez eles não usam de forma temporal todos os acontecimentos. Sim, sim. Mas o que dá mais a entender é que no começo da ceia, então, Judas estava lá, aí Jesus fala que alguém iria trair, aponta para Judas, né, através daquele negócio mais singelo, assim, não vou falar, mas já falando. Aí então Judas teria ido embora, até porque se a gente for pensar assim, tomar a ceia, como fala em Coríntios, com a culpa, né, que Judas seria o cara que iria trair, mas e tomou a ceia, então estaria tomando para si o mal ali, enfim. Então talvez pode gerar até uma discussão teológica sobre isso, mas o mais aceito é isso, que o Judas saiu, então estaria só entre os 11 discípulos. Mas o primeiro acontecimento foi, então, o levantamento do traidor. O interessante nessa questão, assim, é que, né, Jesus sempre deixou as coisas muito claras, né? E inclusive na identificação de quem iria traí-lo, né? Tanto é que ele fala, aquele para quem eu der esse pão com molho, né, vai ser o que vai me trair. Aí ele pega e entrega para Judas, né? Então, ficou tudo muito claro quem seria o traidor ali naquele momento, né? É isso aí que o João comentou ali sobre a questão de molhar o pão. Tá lá em João. No caso, os outros ele fala, por exemplo, Marcos e Lucas fala. Nem lembro se Lucas fala em Lucas também, Botega? Em Lucas. Ele fala sobre o prato. Que Mateus ele fala quem comer do mesmo prato, né? É isso aí. Talvez Jesus pode ter colocado o pão no prato e deu o prato, né? O pão molhado. Pode ser, é uma possibilidade. E aí, ó. Olha o 26 lá em João. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Molhado tá escrito molhado no prato? Sim, está escrito lá. Não, o prato olha ali, ó, molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu ajuda esses caralhotes. Devia ser tipo assim, sabe que tu pode botar assim o pão, leite e açúcar, e daí fica bem bom, assim? Né? Não, mas o prato tá em nos 4 evangelhos, porque lá em Lucas também diz, né, que todavia a mão do traidor está comigo à mesa, né? Então, tá ali na mesa, tá o prato também, né? O prato tá ali na mesa, é verdade. Implícito na conversa. Tá o prato rolando. Tá, mas vamos lá, só pra gente resumir o que eu falei antes, que eu queria resumir só os acontecimentos da ceia antes, né? O que aconteceu? Vamos lá, vamos resumindo então. Os 4 evangelhos têm as passagens, alguns têm passagens diferentes. Por exemplo, João, ele é bem diferente de todos, né? Sim. Ele dá aquela diferençazinha ali crucial pra até juntar os outros três, né? Como a gente tinha falado de Judas, né? Em Lucas ali, que ele fala no final da ceia sobre o traidor, que dá a entender que ele tinha visto o traidor, tinha falado sobre o traidor no fim. Então, que daria a entender que talvez Judas ainda tivesse no final da ceia, mas isso é de forma atemporal, digamos, né? Isso foram acontecimentos. Quando eu falei antes lá que a ceia, ela tá nos 3 evangelhos e João ele é diferente, eu quis dizer porque nem João não é falado sobre o partir do pão. Isso. E nem do cálice, né? Mas é falado dos relatos da ceia, tem sobre a traição e tal. Mas vamos lá, começou lá com Jesus dizendo que precisava fazer a ceia, os discípulos arrumaram um local lá, arrumaram lá o salão de festas e vão fazer festa. Conseguiram os esquemas lá pra comer e tal. E aí começa a ceia, aí como a gente tem a questão atemporal, então vamos dizer o que aconteceu na ceia. Uma das coisas que aconteceu na ceia, foi o que a gente já comentou, foi que Jesus falou que haveria de ter um traidor, certo? É isso aí. Seria Judas. João diz que Judas saiu naquele momento e foi fazer. Mateus fala que Judas já tinha ido trair antes, né? Isso. Tá, tem outro relato que acontece ali também, antes da gente falar do partir do pão e tal, que é que Jesus ele prediz que Pedro o trairia também. Opa. Só que na traição é diferente, né? Pedro negaria ele 3 vezes, certo? Isso, polêmica, hein? Polêmica. Isso tudo são questões que a gente vê que precisava acontecer.
porque fazem parte. Se você escutou o episódio sobre a vida de Jesus, link no post! Link no post, hein? A gente falou que diversas profecias sobre Jesus foram cumpridas, né? Então essa é uma delas, né? Dê uma escutada lá, não lembro se a gente comentou, talvez sim, talvez não. Se a gente não comentou, comentários ali nos feedbacks, né? Pra você colocar se a gente comentou ou não naquele episódio e falar, sabe, o que a gente falou certo e errado. Mas vamos lá, continuando. O que mais aconteceu ali? Vamos deixar pro final a questão do Partir do Pão, as questões relacionadas com o vinho, as questões relacionadas... Vamos falar antes sobre a questão do lava-pés. O que foi o lava-pés, que aconteceu lá? Tem parte com isso e tal? Em João capítulo 13, ele vai dar uma pincelada sobre isso, a partir do versículo 3, que ele vai contando ali que Jesus levantou-se, derramou uma água numa bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos, até que Pedro disse que ele não ia lá, não queria isso e tal, e daí Jesus fala para ele: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E daí ele fala sobre, então, lá no finalzinho, sobre que ele fez isso para dar o exemplo, né? Lá em João 13:15, ele fecha com: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Uhum. E essa questão de lavar as mãos, como eu tinha dito, ela é a primeira parte da ceia, né? Então, era tirado o fermento, então era feito o pão sem fermento, e então era lavado as mãos das pessoas que iam participar naquele momento. Então, Jesus dá esse exemplo de lavagem dos pés também, né? Como esse símbolo de humildade, da questão de que a pessoa tinha que ser última para ser o primeiro para ser o último, aqueles exemplos que todo mundo já conhece. E ele faz uma analogia bem bacana aqui em 13:10, que Jesus fala assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Isso era uma coisa que acontecia bastante, que o pessoal, quando caminhava muito de uma cidade para outra, quando chegava em algum lugar, era lavado os pés, né? Porque normalmente o pé estava sujo de poeira e tal. Então era feita essa lavagem dos pés. Aí, nesse momento que ele fala ali, então, se é pra lavar, vamos lavar tudo, né? Aí eles, não, se é pra se banhar, vocês já se banharam, né? E isso a gente pode fazer um link bem interessante sobre que o crer em Jesus é o que nos lava dos pecados. Então, assim, eles já estavam, o corpo deles em si já estava limpo, mas ainda precisava algo mais acontecer antes de que o reino se cumprisse. Então era isso, mais ou menos isso que aconteceu ali. Ele estava figurando uma cena para que eles entendessem o que estava por vir mais adiante, né? E era um exemplo também de que Jesus veio para fazer as coisas um pouco diferente do que o pessoal estava acostumado, né? Porque era, digamos, o mestre servindo aos discípulos, né? Não que antigamente o contexto histórico era que os mestres eram servidos pelos seus discípulos. E Jesus veio para, digamos, quebrar esse paradigma, né? Que havia na época. Ou seja, o mestre, tanto é que a primeira reação ali de Pedro é: opa, peraí, não é assim, você é o mestre, eu tenho que lavar os seus pés. Mas aí vem Jesus dar uma explicação ali sobre o que ele veio fazendo. Muito bem, muito bem. Então agora tem mais alguma coisa que acontece nesse momento ali que o pessoal tava se reunindo pra ceia? Porque a ceia em si realmente vai ser a para comilança, né? Comilança. Uma das coisas que a gente não comentou é aquela questão de que Judas, consegue ver ali em João que Satanás tinha entrado em Judas para que ele cometesse essa traição, né? Então é interessante a gente comentar, né? Porque até se torna um pouco teológico isso, a questão de, será que então Judas era cristão e foi tomado pelo Satanás, entrou um espírito maligno nele? Ou será que ele não era cristão então, né, porque ele traiu Cristo? É bom lembrar que naquela época não tinha Espírito Santo ainda, né? Sim. Então a gente só é selado pelo Espírito Santo depois do sacrifício de Cristo. Então, digamos assim, nesse momento não tinha o selo do Espírito Santo, pelo menos eu entendo dessa forma. Antes de Jesus, a salvação era pela graça. Mas a graça mediante a fé das pessoas. Então Moisés foi salvo, que a gente vê em Romanos, né? Que Moisés ele foi salvo pela graça também, mas mediante a fé que ele teve. Ele foi um exemplo de fé, mesmo fazendo as coisas erradas. E agora a gente é salvo pela graça mediante a fé em Cristo. Esses discípulos, eles estavam em processo de transformação, né? Como se fosse um hiato na história. Eles eram judeus em reforma, eles ainda não podiam ser cristãos porque eles ainda não
não tinham uma manifestação do Espírito Santo que vai acontecer só lá em Atos, né? Na festa de Pentecostes. Então, vem muito daí, assim, tem essa lacuna, né? Eles ainda são judeus, mas eles já não são mais os judeus tradicionais que ainda estão esperando o Messias. Eles já haviam reconhecido, mas ainda tinha algumas coisas, alguns eventos históricos para acontecer. Eu acho que isso, sobre essa questão aí, eu acho que segue de certa forma, quando a gente olha para aqui no capítulo 13 de João, acho que dá pra gente observar uma certa ordem cronológica nisso, né? Porque ali no versículo 2, no capítulo 13, versículo 2, está escrito assim, ó: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido né, Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ou seja, digamos... Na verdade, Judas ele já tinha conversado com os mestres da lei antes da ceia. Exatamente, ou seja, ele já havia sido tentado, né? Digamos, muito parecido com o que acontece hoje com até mesmo com a gente, né? Pô, às vezes a gente é tentado a fazer alguma coisa errada, né? Fica naquela tentação, a gente é induzido a fazer as coisas erradas. Então aqui, nesse momento, Judas já estava nesse contexto. Ele viu que seria algo legal para fazer, que era algo seria legal, ia ser rentável para ele, né? Então ele já estava vendo dessa forma. E Jesus, como ele sonda, né, os corações de Deus, Jesus conhecia o pensamento das pessoas. Ele viu, entendeu dessa forma e já falou, lá no capítulo 26, né? Que um pouquinho antes, né? No versículo 26. Isso, no versículo 21, né? Ele fala assim, Jesus diz, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ou seja, então Jesus já estava conhecendo ali que algum dos 12 já estava tentado, já estava com o coração inclinado para fazer essa maldade aí para Jesus. E mais adiante dá um alvoroço ali entre os discípulos, que cada um começa a se perguntar, serei eu, serei aquele, né? De certa forma causa uma confusão ali. Mas aí no 26 Jesus, né, esclarece novamente que diz, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado, entregou para Judas Iscariotes. Na tua cara! Na tua cara, tá aí. Que ele disse que não, né? Bem sutil ainda, né? Jesus foi bem sutil. É legal que depois a gente vê em Lucas 22, no versículo 14, que Jesus estava ansioso por esse momento, né? Então, tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então aí começa a ceia. Então começa a ceia, e o que acontece nesse momento de ceia que eles têm aí, Boteira? Nesse primeiro momento... Eles começam a comer. Nesse primeiro momento, então, que nem eu tinha comentado antes, vem o primeiro cálice, que é o cálice da bênção. Então, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E é interessante que esse primeiro cálice não é o mesmo cálice que ele lê depois, né? Que depois ele fala novamente, né? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, né? Então este primeiro cálice é justamente aquele da cerimônia, né? O cálice da bênção. Da bênção de Deus. Isso. Tá, então depois que ele faz isso, né? Que ele diz que é pra partilhar entre eles, que no caso, eu vejo assim que os discípulos eram nada mais, nada menos do que bons gaúchos, né? Porque assim como o gaúcho passa a cuia de chimarrão, né? Entre outros, eles passavam o cálice. Né? Tem uns caras aí de uns outros podcasts aí que tem nojo desse tipo de costume, né? Na verdade, o gaúcho seguia os ensinamentos de Cristo, né? E nós lembramos da ceia diariamente tomando chimarrão, né? E partilhando da mesma cuia, da mesma bomba e tudo, né? A diferença é que o cálice eles não tomavam com a bomba, né? Não tinha nem canudinho. Era direto no copo. É, direto, né? Mas o chimarrão da gente toma assim. Mas vamos continuar então. Depois que ele passa esse cálice aí, né? O primeiro cálice que o Botei comentou, que tinha a ver lá com a própria cerimônia mesmo, né? E tu vê que ele logo é em Lucas, assim, porque Lucas ele é o cara mais metódico, assim, que ele é o cara judeu mesmo, né? Ele tá ali pra falar de toda a cerimônia. Daí depois, então, ele parte do pão fazendo agora o significado do corpo. Isso. Né? Por que ele parte do pão? Então, naquela época, tinha essa parte da refeição ali, da parte do cortar do pão, na verdade eram 3 pães que tinha naquela época, que representavam então Abraão, Isaac e Jacó. O de Isaac era o partido, porque Isaac foi dado em sacrifício naquela época, como a gente pode ver no podcast. Link no post! Link no post sobre
O episódio... De Abraão! Abraão. Qual que é o episódio? 1 ou 2? É o segundo episódio, é o episódio 46. Muito bem. Então que Isaac foi dado em sacrifício, né, que no Antigo Testamento, então na época judaica, era lembrado então esse sacrifício que como parte do que o Messias iria sofrer, né. Então o nome desse cerimônia era o Afikoman. Mas isso aí tem a ver também com a questão de que ele partir o pão, meio que não lembra. E ele fala, né, que esse é o meu corpo que vai ser dado em favor de vocês, né? Isso. Ele não tem a ver também que, no caso, o corpo dele seria partido também com o sacrifício? Isso. Claro Sim, que não foi quebrado nem o osso, né? Não. Sim, foi o que tu falou. Sim, que é o sacrifício de Isaac, né? E depois o que Cristo ia fazer, que também ia partir o corpo. Mas lembrar que não foi quebrado nem o osso, né? Só que ele ficou partido porque o corpo dele ficou moído, né? Com as agressões e tal. E o interessante é que a gente pensa assim que foi partido e a gente pensa, ele vai pegar um pedacinho e vai dar um pra cada um. Mas na verdade o pão era cortado no meio. Uma das metades, sim, eles dividiam entre as pessoas, que esse pão se chamava matzás, os matzás, né? O matzá, ele era dividido na metade, então a metade que eles não iam comer naquele momento, eles enrolavam num guardanapo de linho e escondiam em algum lugar, que depois isso era pego depois da refeição, que tem ligação com o que Cristo fala, né? Que ele só iria tomar ceia de novo quando... não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus, né? Então, que ele iria fazer a ceia de novo depois, né? Então, tem essa relação também na questão da Páscoa. Então, que a segunda parte do pão, as crianças iam procurar em casa essa outra parte do pão, né? Como seria a segunda parte, a vindoura do... É como se nós fôssemos os filhinhos de Deus. Isso. Ah, que bonitinho. Olha só, tem tudo o seu significado aí nesse momento aí, né? Então, a metade do pão era comido, então, que foi comido ali naquele momento, e a outra parte então ia ser comida no final da Páscoa ali, do final do momento ali. Depois ali o que acontece é que ele toma o cálice daí, né? Que daí seria outro cálice, assim. Né? Ou é o mesmo cálice, mas de novo, assim. Ele pegou o mesmo, assim. É o Santo Graal? O cálice esse sagrado? Não é o segundo. Esse não é o Santo Graal. Daí ele diz, né? Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Aliança, Botega. O que quer dizer aliança? Olha só, ele tá... Nós já vimos outras alianças, Botega? Muitas outras alianças. Nós vimos uma aliança no podcast sobre Noé. Link no post! Mais um link no post aí pra nós. E tem o de Abraão, que já está no post também. E uma curiosidade é que nesta sala hoje todos estão usando alianças. Uau! Algumas de casamento e algumas de noivado. Olha só, né? Tá, então ele diz que é uma nova aliança que ele tá fazendo com o sangue, né? Então, esse cálice que tinha o suco da videira, né? Que pode ser vinho, pode ser suco, né? Não se sabe, não tem o teor alcoólico, né? Teor de fermentação. Mas o que importa é que tinha um cálice com coisa dentro pra tomar. Um líquido. Semelhante a sangue. Normalmente é um tinto diluído em água, né? Pra ficar mais fraquinho, pro pessoal não se embebedar ali no momento. Isso, que não era a ideia. Mas então, ele diz ali que é nova aliança do sangue. Então qual que é a ideia ali desse cálice? Que provavelmente ele tomou e também todo mundo tomou, né? Foi passando de mão em mão, tipo chimarrão, né? É isso aí. Só que assim, só pro pessoal que não conhece o sul, o chimarrão tu não toma um gole e depois passa, tu tem que tomar com inteiro. Até roncar. Enquanto não ronca, não Eu para. falo isso porque o Marlon, nosso designer, vou falar sobre ele, veio nos visitar aqui no sul. Ele pensou que era só um gole mesmo, né? Depois a gente ensinou ele a beber chimarrão, ele gostou e tal, né? Mas isso é só né? Só pra falar. Mas quem não é daqui. só pra gente corrigir a parte das taças, na verdade essa taça que ele tomou é a terceira taça. Terceira taça. Tanto que é aquela, tomou o cálice. E qual que é a segunda taça? A segunda taça, então, é a parte que é contada as historinhas para as crianças. Então a segunda taça é a taça das pragas. Então para cada praga que é falada, é derramado um pouco dessa taça. Porque para eles, mostrando que o endurecimento do coração lá do povo do Egito,
Egito, né? E que eles não iriam tomar de novo desse cálice, né? Então é interessante, então, que a pessoa não toma a segunda taça, ela vai derramando 10 vezes, lembrando de cada taça e falando de cada praga e lembrando do que tinha acontecido no Egito. Tá, mas então essa segunda taça aí era a mesma taça que a primeira? Era tudo a mesma taça ou uma taça diferente? Tipo assim, ou não quer dizer assim e tal? Olha, eu acho que não necessariamente. Não necessariamente eram várias taças, mas eram 4 momentos em que era tomado. 4 simbolismos, 4 simbolismos. Então a primeira ali foi a que a gente falou já. Tá, mas pera aí, agora outra pergunta rapidinha. Sim. Eram 4, falou ter 4 taças, né? 4 momentos. 4 momentos. A terceira taça seria a taça que Jesus, ele diz que é o cálice da nova aliança. Isso aí. Mas essa terceira taça, que é o cálice da nova aliança, ela tinha na tradição judaica? Sim, ela veio desde a tradição judaica. A terceira taça de vinho é tomada após a refeição, então depois que o pessoal comeu Mas não era falado que era nova aliança, porque a nova aliança é com Jesus, Não, era relembrada o que era feito antes. Então é a taça da redenção, né? Então que eles iriam... olha ali, agora chegamos... Isso explica muita coisa. Daí ele utilizou a taça da redenção pra dizer que era o sangue dele da nova aliança. Agora tudo faz sentido. Jesus, além de tudo, ele era um poeta ainda. Porque a redenção faz lembrar o sangue derramado no cordeiro do cordeiro inocente que trouxe a redenção do Egito, né? Então que foi aquele que livrou o pessoal. Então passou lá no umbral lá dos negócios e... Sim, que a gente falou da segunda taça ali, então era o esqueminha ali pra contar as praguinhas e tal, pá. E daí vem a terceira, que é a redenção daí. A redenção, que tá, então só pra gente ver das taças aí que a gente tá falando. E a quarta taça é o quê? A quarta taça, então, ela é chamada de Halel, né? O Halel em hebraico quer dizer louvor. E vemos então ali em João 17, que ele fala na oração sacerdotal, né, em João 17, que usou esse momento para louvar. E esse momento de louvor dessa taça, eles normalmente liam os salmos. Tem até os salmos que... que eles cantavam hinos e tal. Isso. Sim, diz ali, tem que eles cantavam hinos de louvor e tal. E depois, que no caso de Jesus, eles cantaram os hinos e depois eles foram pro Monte das Oliveiras para Jesus, né, ter seu momento. Mateus 26:30. É isso aí. Então, que ele falava ali no capítulo 26, no versículo 30, que diz: "E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras." Esse era o momento da quarta taça, que eles então cantavam os hinos que eram os salmos do 113 ao 118, que é chamado Halel, né, que é os salmos de louvor, no caso que relembrava dessa questão da saída do Egito, né? Eram cantados na Páscoa como a tradição judaica, né? Então essas 4 taças sempre estiveram presentes, elas não foram introduzidas por causa da ceia que Cristo estava fazendo. Tá, show de bola. Então agora vamos voltar para a terceira taça, que é da redenção, que é a que Cristo diz. Qual que é a principal importância dessa taça? Que Jesus diz assim, olha, esse é o sangue, é o meu sangue, representa o meu sangue, nova aliança e tal, pá. Esse é o momento da gente ver lá também em 1 Coríntios 11, né, que fala também das questões da ceia, que em 1 Coríntios 11, Paulo, ele relembra o significado pro cristão agora. Interessante que Paulo, ele não participou da ceia, da última ceia de Jesus, então provavelmente isso foi revelado a ele por Deus, né, esses significados e tal da ceia. Isso aí, Duda. É isso aí mesmo. Sim, porque Paulo não participou da ceia, né? Não participou. O máximo que pode ter acontecido, digamos assim, ou algum dos discípulos falou pra ele, ou Deus revelou todas essas coisas, porque Paulo, ele fala uma coisa que não tem nos evangelhos, que a gente tem que se examinar, né? Então, assim, em 1 Coríntios 11, 23, dá uma pista sobre como Paulo ficou sabendo dessa situação. Olha ali, ó. Olha ali. Porque ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ali, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E daí, continuando no 24. Foi o que eu falei, foi revelado a Paulo. Exatamente. Olha ali, Botega. Olha, muito bem. E daí, no 24, continua. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, e faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, ou seja, ele está confirmando aquilo que a gente leu lá. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. E aí, lembrando que eu comentei ali que ele tem uma coisa mais que é o beber indignamente, né? Participar do pão e do cálice indignamente. Que a gente pode ver no podcast sobre a ceia lá do BTcast.
Link no post! Link no post, que eles explicam muito bem sobre esse momento. E é interessante que esse momento da pessoa olhar, em nenhum momento é dito pra pessoa não tomar ceia, né? Exato. Então, que muitas vezes a gente encara como, a gente primeiro tem que ver se a gente tem algum pecado e então, se a gente não estiver pronto pra tomar ceia, não tomar. Na verdade, não. O que foi nos pedido é pra sempre lembrar do sacrifício de Cristo. Se a gente olhar pra nós mesmos e a gente tá tomando aquilo fazendo de forma que a gente não tá lembrando do sacrifício de Cristo, isso é o que vai nos tornar indignos de tomar a ceia. Mas Exatamente. Não porque a gente não tem pecado, porque a gente peca todo dia e a gente estaria sendo egoísta, a gente vai estar sendo mentiroso se a gente disser, não, eu tô sem pecado aqui pra chegar e tomar a ceia. Sim, é como se fosse tu ignorar o significado. Isso aí. Ignorar, eu vou comer esse pão aqui porque Paulo tá todo falando... mundo tá indo, eu vou também. Paulo tá falando nesse momento aí pros coríntios, porque esse momento da ceia tava se tornando algo egoísta e carnal lá pros coríntios daquela época. Tem também, além disso que tu comentou, a gente pode levar em consideração também tu participar da ceia sem confessar algum pecado, né? Tipo, é importante antes também tu se examinar, confessar os pecados, senão tu vai acabar fazendo um ritual morto. Um ritual, como é significativo a ceia, ela fica morta, porque não vai ter uma cerimônia morta, porque não vai ter significado, porque tu não tá confessando teu pecado, tu tá ali, né? Vou participar mesmo assim, porque estou nem aí com Deus, né? Tu acaba tirando todo o significado da ceia também, né? Então é bom confessar, porque bate junto com o que tu falou, Boteco. Vou ao teu encontro, então, e dizer assim, que todas as ações de Deus para com o homem mostram que o que ele quer é o reconhecimento e o arrependimento do pecado. Porque ele não pode ignorar o fato, sendo onisciente, de que a gente é pecadora, nossa natureza é pecadora, né? Mas o que ele quer é nos levar à reflexão e que a gente veja a glória dele e veja a misericórdia dele sobre nós, vivendo na aliança da graça, vivendo naquilo que Jesus planejou pra gente com a vinda dele, né? Então é bem essa questão. A ceia, como todos, né, como todos os outros pedidos e ordenanças de Deus, eles levam então o homem ao arrependimento, ao reconhecimento e ao arrependimento do pecado, como é a questão do batismo e todos os outros. Mas é interessante a gente ver ali que então examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso. Ele não diz examine e daí então se tu não decide. Tiver legal, tu decide depois. Não, examine, então a pessoa vai ter que ir lá e dizer, olha, realmente, esse é o ponto errado, esse é o ponto certo. Reconhecer, né? Isso, e depois vai lá e toma. Vai lá e toma. Não é aquele negócio, eu vou lá na igreja, tomei o mal com Cristo e eu examinei a mim mesmo e eu preferi não tomar ceia. Então, eu cometi um pecado essa manhã, atravessei o falo vermelho, não vou mais poder tomar ceia. Não vou poder tomar ceia. Né? Porque fazendo isso é como se tu escolhesse não se reconciliar com Deus. Exatamente. Então, basicamente, o cálice que Jesus bebeu e passou aos discípulos e disse que, olha, esse aqui representa meu sangue, tem o principal significado do lavar dos pecados, né? Isso, o da cálice redenção. Regenerador. Isso, da redenção do povo. É interessante também, dentro do contexto das definições ali, talvez explicar o que é essa nova aliança que é tão enfatizada, né? Claro, claro. Então, no primeiro momento, naquela época ali, no contexto onde estava, digamos assim, vamos chamar de pré-ceia, né? Qual era a aliança, qual era o acordo, né, que Deus tinha com os homens? Era através da lei. Era da lei. Era da lei, ou seja, se você tinha um problema, se você cometia um pecado, olha lá o que diz a lei. Que oferta você tem que levar, que sacrifício você tem que levar para o sacerdote, né? Então era essa forma do povo que o povo tinha, era essa a aliança, né? Ou como está escrito ali na Bíblia, o Antigo Testamento, né? O antigo acordo era isso, era o povo se reconciliava, o homem se reconciliava com Deus através da observância da lei. E o que Jesus veio fazer, o sangue de Cristo, quando ele afirma que esse sangue é a nova aliança, é que as coisas estão mudando. A partir de agora, esqueçam a lei, olhem para mim. Isso aí. Então agora para você que a gente fala que agora o reconciliamento com Deus não se dá através da lei, mas através da graça, né? Através do sacrifício de Cristo. Então é essa a aliança, a nova aliança que Jesus está
trazendo para esse povo. Talvez ali no momento eles não tenham entendido ainda, né? Mas a nova aliança que Cristo está trazendo é essa aí, né? Que ele vai ser sacrificado e agora não observem mais a lei, observem a mim. Muito bem, João. Mas é importante a gente lembrar, assim, que pra nós, o importante é, assim, que hoje, quando a gente participa da ceia, né? Que a gente tá falando da última ceia, né? Mas hoje, quando a gente participa da ceia, a gente tá relembrando, né? Então, como a gente relembra, é o significado. Mesma coisa na última ceia lá, quando eles beberam e comeram, eles não comeram o corpo de Cristo, nem beberam, né? Cristo, ele tá dando significado, né, Botega? Qual que é o nome disso aí, Botega? Conhecido também como transubstanciação. Olha ali, Botega, e seus comentários teológicos! Fantástico! Agora soletre transubstanciação. Vamos lá, T-R-A-N-S-U-B-S-T-A-N-C-I-A-C-C-O. Uau! Nossa, esse é o Botega, gente. Não é por nada que ele está no Pelo Amor de Deus. Mas não ocorreu a transubstanciação ali, né? Porque o pão e o vinho não se transformaram em sangue e corpo de Cristo. Até porque Cristo estava lá, em nenhum momento ele cortou a veia dele, derramou na coisa, fazer um pacto de sangue ali com o pessoal. Então, isso é em memória. Assim como a Páscoa era a lembrança da memória do sacrifício do cordeiro que foi morto para aquela questão do Egito, né? Que também é uma lembrança. Hoje ainda também é uma lembrança. É mais relembrar, então, né? Isso aí. Significado, simbolismo. Isso aí. Ainda é pão e ainda é vinho e nada disso é especial. Se tu derramar no chão ou se tu... Mas não participe indignamente, senão... Olha, hein? Pode ser complicado, o Paulo tá avisando, hein? Examine-se. Muito bem, pessoal, então considerações finais aí. Quem quer começar aí? Só pra nós resumirmos o que a gente viu, suas últimas palavras finais, porque não falaremos, pessoal, né, que faz que nem Jesus, né, não falaremos mais sobre ceia até o rei. Até que ela venha. Vamos fazer um podcast no Heaven. Não, tô brincando. Vamos fazer um podcast ao vivo nas bodas do Cordeiro. É isso aí. Nas bodas. Ouça ao fundo as cornetas e os galopes dos cavalos. Não, tô brincando, gente, mas vamos lá, últimas palavras rapidinho aí, te resumo o que vocês concluem. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que a ceia, a Santa Ceia, marcou, então, o ápice do ministério de Jesus antes da crucificação, né? É ali que ele se reúne pela última vez para estar com quem ele escolheu, aqueles que ele chamou e treinou, digamos assim, para que fossem os replicadores da mensagem que ele tinha, né? E ali ele mostra que até nisso ele teve um capricho extremo, porque houve toda uma preparação e todo um cuidado para que ele pudesse falar isso e dar mais exemplos ainda, os últimos que faltavam. E tem uma palavra-chave que a gente precisa pegar, que é o em memória de mim, né? Essa expressão em memória de mim é algo que nunca pode sair do coração da gente, porque é o que ele gostaria que a gente realmente pegasse dessa Santa Ceia, né? Que não importa o que acontecesse, não importa todas as dificuldades que os discípulos iam passar, ou mesmo o quanto a fé deles fosse testada, e isso acontece até hoje com a gente, mas que eles não esquecessem, não tirassem ele da memória, não tirassem aquele momento especial, aquele momento de intimidade com ele, né, extrema, onde ele estava ali, onde ele estava participando de uma festa tão especial, que eles não tirassem isso de mente nem quando viessem os tempos difíceis. Então, é interessante esse nosso papo aí pra gente entender, e é sempre muito importante a gente buscar o contexto histórico pra gente entender o que a gente tá fazendo também, porque muitas vezes a gente entra nessas, vamos tomar ceia, mas muitas vezes a gente não sabe nem direito o que tá acontecendo, né? Então, a Bíblia é feita pra gente entender ela, saber o que aconteceu desde o início até o final, né? Então, que a gente possa, com esse nosso podcast, dar esse desejo, essa vontade de quero mais, da gente buscar mais sobre o significado de todos esses simbolismos que a gente faz, tanto a ceia quanto o batismo, né? Que são essas coisas que todo cristão deve fazer.
Então, e lembrar principalmente, que nem a Aline falou, em memória de mim, né? Porque nesse momento em que Cristo transforma essa coisa que para o judeu era algo que eles faziam todo ano, como lembrança de algo que tinha acontecido, ele transformou para alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Que para ele iria se sacrificar, algo que agora a gente usa como uma cerimônia totalmente diferente, né? Uma cerimônia com a lembrança dessa morte substitutiva no nosso lugar, né? Então, que a gente possa estar indo para a igreja e tomando a ceia e relembrando que Cristo veio realmente e morreu para pagar os nossos pecados, e que a gente seja sempre grato e a ceia seja esse renovo, né? Seja essa maneira da gente estar buscando, colocando em mente novamente que a nossa vida não foi feita para nós, mas foi feita para a gente glorificar a Deus, né? Então que a gente possa estar lembrando isso dia após dia. E vale a pena a gente ressaltar aqui também que esse momento de ceia não é algo para você fazer na sua casa, sozinho, na sua mesa, né? É um momento de você estar em comunhão, você está numa igreja, entendeu? Ir num grupo, aonde for, aonde tenha mais cristãos, não. Porque às vezes talvez, então beleza, às vezes podemos nos enganar e dizer, bom, vou fazer isso aqui em casa. Todos os dias, vou pegar o meu suco aqui todo dia de manhã, vou fazer a minha ceia. Acredito que não seja esse o propósito que Deus tem. É lembrar do sacrifício de Cristo, lembrar que o corpo dele foi partido. Isso a gente precisa fazer todo dia, todo instante na nossa casa. Mas esse momento de ceia, de comunhão, de estar reunidos como grupo, né, para tomar a ceia mesmo, isso a gente precisa fazer na companhia de outros cristãos, para que a gente possa compartilhar e partilhar de tudo isso junto, né? Essa eu acho que é uma consideração importante, que às vezes, sei lá, nunca conheci ninguém que tenha tomado uma ceia sozinho. Mas sempre fica a dica, não faça isso, entendeu? Procure, como se diz, procure o grupo, procure a igreja, procure o grupo mais próximo de você e vá lá, descubra como é que é. Geralmente é no domingo, né? Que o pessoal faz isso uma vez por mês e te informa e vai lá e tenta fazer isso aí. Tem igreja que faz todo final de semana, mas também não quer dizer, né? Não quer dizer. Eu vejo que bom seria se a gente lembrasse todos os dias, todos né? Os tivesse dias. Como participar todos os dias, mas também não podemos deixar que isso caia num comodismo, caia num costume que a gente vai acabar perdendo foco, né? Perdendo sentido. Então, isso aí. A coisa mais importante da ceia é o significado. E Jesus, na sua última ceia, o que ele mais fez acontecer foi dar significado às coisas. Ele deu um significado pro pão, pro cálice, pro suco, ou seja, o que for que tinha lá, o vinho. Ele também, naquele momento lá, em algum momento lá perto daquela cerimônia que ele estava fazendo, ele fez o tal do lava-pés lá para ensinar. Algum momento lá perto também dessa questão da ceia, ele também falou que Pedro ia negar ele 3 vezes, falou que Judas ia trair. Aconteceram diversas coisas, né? E tudo tinha significado para Jesus. Jesus é uma pessoa que ele não fala as coisas por nada. Jesus não era um cara de fazer piadinha. Não, ele não jogar brincava. A conversa fora. Tudo que ele falava tinha sentido e era edificante, né? Exatamente. Então eu penso que esse que é o significado que a gente tem que lembrar da última ceia de Jesus, né? Levar pra nós, que ela tem que ser muito significativa pra nós lembrarmos dela sempre. E pra encerrar, então, tem um pequeno texto aqui explicando de um autor chamado Wayne Grudem, que quando ele vai explicar o significado da ceia do Senhor, ele fala que quando a gente toma a ceia, a gente está afirmando a nossa fé em Cristo. Uhum. Quando a gente toma o pão e o cálice, né, de vontade própria, porque a gente entendeu que aquilo é importante, a gente está afirmando a seguinte frase: preciso de ti, e em ti confio, Senhor Jesus, para perdoar os meus pecados e dar vida e saúde à minha alma, pois somente pelo teu corpo partido e pelo teu sangue derramado eu posso ser salvo. Então, quando a Bíblia fala, quando a gente comentou aqui, examine-se a si mesmo, né? Se a motivação que está no seu coração no momento da ceia é essa, né? Que você entende que aquilo ali que você vai fazer, que você entende que aquele pão que vai ser partido é o corpo de Cristo e aquele suco, né, que você vai tomar é o sangue de Cristo e que somente aquilo ali pode te lavar dos teus pecados, eu acho que isso você está de acordo com o que Cristo pede. Então é isso, pessoal. Então, a gente falou diversas coisas, provavelmente deve ter faltado alguma. Lembrando, né, que a ceia é uma das ordenanças de Cristo, né? Então, você que entende, você que sabe, é bom participar. E se você
viu que a gente falou alguma coisa que faltou, ou se a gente falou alguma coisa errada, coloca aí nos comentários, nós queremos sua participação na área de feedbacks. E falando em área de feedbacks, agora vem a área de feedbacks, até logo, e se você não escutar a área de feedbacks, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área dos feedbacks do PDD. Opa! Dandeco! Opa, eu? Hoje vamos ler os feedbacks do episódio 47. Calma, depois piora, né? Você acha que vai piorar? Eu acho que vai piorar. Então vamos falar sobre isso depois, porque antes temos que lembrar do nosso feed, que é... Opa, o feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E lembre-se de assinar também no iTunes, avaliar. Você pode nos dar as estrelinhas, pode deixar um comentário, isso nos ajuda muito, né? Se você não souber acessar o iTunes, link no post! Opa. O link sempre está no post do iTunes. E você pode acessar lá, botar as estrelinhas para que a gente seja bem vistos pela Apple. Nossa, que Veja demais. só, pela iTunes. Então vamos agora aos episódios 47, aos feedbacks, que falamos sobre política do país. Quem começou comentando esse episódio? Começou comentando, foi o Felipe Fraga. Felipe Fraga sempre presente, Uau. um dos nossos melhores comentadores aí. Veja o que ele escreveu, então. Os que escutaram esse podcast ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Ele fez ali um trocadilho, né? Estava em posição de sentido. Uau, Assim como Ed, não sou expert em política é nóis. e tenho que aprender muito. Mas é só usar a lógica. Se você tem tanta vontade de tirar alguém do governo, deve ser porque você está com uma vontade muito maior de colocar alguém melhor lá. Para isso, você tem que ter muita confiança que você e a maioria do país vão escolher este alguém melhor e pensar em longo prazo, se este não vai se corromper. E mesmo se não corromper-se, vai ter força para influenciar o sistema corrupto? Não falo que se tem que fechar os olhos para a corrupção do mundo, é só focar em mudar você mesmo. Mas para consertar as duas coisas, o mundo é muito grande, você não é Golias. Então dá para você transformar você mesmo e assim transformar o mundo. Se muita gente fizer isso, uhul! Se só você, já é o melhor que nada. É isso aí, eu falei lá, eu respondi pra ele, eu disse, tem uma frase assim que eu sempre uso, que é, quando eu mudo, o mundo muda, veja só. Né? Tem que começar de nós. Agora, se a gente vai conseguir achar alguém melhor pra botar no poder, né? Não sei, né? Tentaram achar alguém Só melhor. Jesus na causa. É, só Jesus na causa, né? Tentaram achar alguém melhor que, pra ser bem sincero, talvez nem seria tão melhor assim. E o povo não quis, né? O povo escolheu quem escolheu e tá aí, né? Então, Pode sei ser lá. Deus a voz do povo, né? Mas vamos ao próximo. Luiz Vulcani. Sempre presente também. Uau, muito bom episódio. Creio que mais que uma mudança no governo, precisamos de uma mudança na nação. As mesmas pessoas que reclamam da corrupção usam a internet via gato, É verdade. via gato, compram DVD pirata, furam no sinal vermelho, estacionam em vaga especial, não dão a vez no trânsito, não dão nota fiscal, finge que trabalham, finge que remuneram justamente seus funcionários e por aí vai. Outro dia uma colega de trabalho falou algo que achei interessante. Ela disse que o Brasil precisa parar tudo, serviços, comunicação, comércio, escolas, hospitais, trânsito, tudo. Ficar tudo parado por um tempo e aí começar a caminhar um passo de cada vez, com novos velhos valores que foram esquecidos ao longo da história. Grande abraço! O que tu acha desse esquema dele ali que ele falou ali? Parar e começar tudo de novo. Olha, é um bom começo, né? Nós vamos viver, tipo assim, na idade... Da pedra. Da pedra, né? Já pensou? Um mês, assim, né? Uau. Eu acho meio perigoso, por um lado. É interessante, mas acho meio perigoso, porque se tu vai começar de novo, vai ter alguém que vai ser o mentor, né? E E aí, se esse mentor, ele não for um cara assim, né, muito bom, assim, for um cara meio esperto, assim, que vai querer manipular as pessoas, ele tem um grande poder nas mãos, né? Imagina só, pode ser muito pior do que a gente viu com o nazismo, né?
Que situação, hein? Que situação. Vamos ao próximo, Paulo Amorim. Opa, sério mesmo que as privatizações no período Fernando Henrique Cardoso criaram a estrutura que deram origem à corrupção da Petrobras? Não sei. Não seria o contrário caso houvesse privatizado a Petrobras? Hoje ela não estaria no olho do furacão? Como acontece com o Vale, por exemplo? Não sei, por isso que eu chamei a ajuda do Maglon, que esteve no nosso episódio, também do Abner e do Ivandro, mas quem deu as caras lá nos feedbacks foi o Maglon e ele respondeu lá, vocês podem acessar o site e ler, né, a resposta do Maglon, né? Inclusive o Maglon respondeu todos esses comentários, vocês podem ver lá porque ele entende mais. Mas tem um ou outro comentário sobre esse tema da Petrobras. Vamos lá. Tá todo mundo pensando que agora que estão roubando a Petrobras, mas eu tenho fontes. Uau, Dandeco com fontes. Diretos da Petrobras, do pessoal que trabalha lá, que eu conheci. Uau. Que falou que desde a fundação da Petrobras existe o roubo. Uau, desde a fundação. Então não é de agora, não é do FHC. Já começaram roubando, né? Porque é uma coisa que tem muito dinheiro. Na verdade, a própria Petrobras já foi roubada, né? Digamos assim, eles chegaram roubando as terras das pessoas. Eu tô brincando, né? Isso eu não sei, isso eu inventei agora. O que acontece é que a bomba estourou agora, né? Uma hora a bomba ia ter que estourar, né? Estourou na mão do pessoal que tá aí, né? Vamos ao próximo! O Denis Cruz, o Ed com esse papo de umidade, dizendo que não é expert, mas foi um cast com um papo bem lá em cima. Mas não foi por causa minha, por causa dos outros, né? Gostei do pessimismo do Abner. A realidade é que todos nós estamos sentindo esse down do nosso poder de compra. Abril vem aí com mais gente na rua. Vamos ver como o governo consegue sair dessa. Se respirar, bom pro país. Eu quero dizer parabéns para a qualidade do áudio e a edição, que nesse episódio está uma beleza. Todos os áudios cristalinos. Porrada total. Uau! Fantástico! Eu falei, né, que os créditos são também ao Dandeco, que fez a sonoplastia! Fez todas as trilhas bonitas com a sua bossa nova, pitadas de jazz. Tinha jazz também, né? Tinha. Uau. Eu disse, o Dandeco escolheu bem a trilha, deixou tudo nítido, tudo cristalino, que nem diz o Denis Cruz. Nossa, esse próximo episódio eu vou botar só funk, que é a cara do nosso país. Nossa! Acho que não vai combinar muito com o próximo episódio. Vamos lá que tem mais um. Vamos lá, tem mais. Opa, o Rodrigo Camargo. Irmão do Zezé. Camargo, Luciano, né? Então fala, pessoal, gostei bastante desse episódio, achei interessante como o Ivandro, principalmente, ponderou as suas falas. Ivandro sempre ponderando suas falas. Mas vamos lá. Quanto ao fato de os protestos estarem focados na Dilma e no PT, é mais do que natural, pois já estão há 12 anos no poder. E esta senhora foi inclusive por 7 anos presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Mas quando são indagados quanto aos desvios ocorridos, a resposta é sempre a mesma, que não sabiam. O que, no mínimo, denotaria pura e total incompetência. Fora o engodo que tentam aplicar no povo, substituindo a palavra corrupção pela expressão mal feito. Vejam só que coisa, né? Mas continuando, isto é de se sentir ultrajado. Quanto aos protestos, não creio que resultará em um impeachment. E obviamente não acabará com a corrupção no meio político. Mas não pode ser por isto, ou porque primeiro deve-se olhar para a prefeitura, ou o povo. Abre parênteses, ao menos uma parcela significativa é corrupto. Que deixaremos de tomar parte do mesmo, pois é muito importante que este bando que ocupa as esferas do poder, independentemente do partido, sintam o bafo da população pegar forte no cangote. Uau! Agora esse pessoal da bancada evangélica parece que é mais boçal que o outro. Pelo amor de Deus, hein? Abraços! É verdade, isso aí que ele comentou ali. Eu vou só comentar da bancada evangélica ali, porque ele fez um baita de um feedback aí, né? Vocês podem estar lendo lá no site. E esse negócio da bancada evangélica é bem isso aí mesmo, né, cara? Os caras não tem mais o que fazer, parece, né? Em vez de ficar se preocupando com coisas mais importantes, eles ficam se preocupando com coisas menos importantes. E aí é o que acontece. Queimam a fita. Queimam a fita, né? Passamos às indicações, Opa! porque nós lemos 100% dos feedbacks, veja só. Nenhum ficou para trás. Vamos lá, as indicações. Então as indicações são Achando Graça 61, A Crise Maquiada. Esse aí, ó, que eles falaram sobre a crise maquiada. Uau! Esse episódio foi lançado um dia depois do último episódio, pelo amor de Deus. Então vocês podem escutar lá, tá muito legal, tá muito bom, vale a pena
link no post! Dessa vez eu esperei, né? Ah, veja só, você... Dei prioridade. Você cuidou, né? Veio. Então, por hoje é só, né, Daneco? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Do Titi!